Você já reparou que algumas pessoas parecem avançar na área financeira mesmo sem grandes oportunidades, enquanto outras, mesmo trabalhando muito, continuam presas nos mesmos problemas? A verdade é que não se trata apenas de esforço ou inteligência. A Bíblia revela princípios tão profundos e tão práticos que, quando aplicados, transformam a forma como você lida com dinheiro, decisões e futuro. São regras espirituais, emocionais e financeiras que atravessaram gerações e continuam funcionando exatamente da mesma forma hoje. Essas não são promessas mágicas, não são atalhos, não são estratégias de enriquecimento rápido. São leis espirituais e comportamentais que Deus estabeleceu para aqueles que desejam viver com equilíbrio, sabedoria e abundância. E quando você as coloca em prática, sua vida muda. Sua mente muda. Seus hábitos mudam. E, como consequência, sua realidade financeira também muda. Hoje eu vou te mostrar 7 regras financeiras da Bíblia, testadas, comprovadas e repetidas por homens e mulheres que prosperaram com propósito e equilíbrio. Ao final, você terá clareza de quais passos devem ser ajustados imediatamente para que sua vida financeira entre em um novo nível. E se esse conteúdo te ajudar, lembre-se de se inscrever no canal Bíblia e Prosperidade, onde todos os dias analisamos a sabedoria bíblica aplicada à vida real. A primeira regra é coloque Deus como sua prioridade, não o dinheiro. Muita gente pensa que prosperidade bíblica é proibida, quando na verdade, o problema nunca foi ter dinheiro, e sim servir ao dinheiro. Em Mateus 6:24, Jesus deixa claro, e não dá para servir a 2 senhores. Quando a pessoa começa a tomar decisões financeiras movidas pelo medo, pela ganância ou pela ansiedade, ela já perdeu o controle. Ela se tornou escrava do que possui. Colocar Deus em primeiro lugar significa buscar direção antes de decisões importantes, confiar mais em princípios do que em impulsos e entender que riqueza é consequência, não objetivo final. Quem coloca Deus no centro da vida coloca também sabedoria no centro das escolhas. E a sabedoria sempre gera colheita. A segunda regra é: planeje antes de agir, porque fé não é desorganização. A Bíblia é extremamente prática quando fala de planejamento. Provérbios 21:05 diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso significa que improviso constante não é espiritualidade, é descuido. José não salvou o Egito acumulando milagres, ele salvou o Egito acumulando planejamento. Muitas pessoas vivem apagando incêndios financeiros porque nunca param para pensar no que estão fazendo. Não têm metas, não têm direção, não têm clareza. Gastam por impulso, compram sem propósito e depois pedem para Deus resolver o que poderia ter sido evitado com sabedoria. A terceira regra é: tenha disciplina, porque prosperidade exige consistência. A Bíblia fala que riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Isso está em Provérbios 13:11. Ou seja, o crescimento sustentável vem da disciplina diária, não de grandes eventos. Pessoas disciplinadas vencem porque não dependem da emoção do momento. Elas fazem o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Disciplina é acordar e fazer escolhas que honram o seu futuro. É gastar menos do que ganha, é evitar dívidas desnecessárias, é manter controle do próprio dinheiro. A disciplina te protege de você mesmo. E quem não domina as próprias vontades nunca vai dominar as próprias finanças. A quarta regra é: seja excelente em tudo o que faz, a excelência abre portas que o dinheiro não abre. Colossenses 3:23 afirma: em tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Isso significa que você não trabalha para um chefe, para um cliente ou para um salário. Você trabalha para Deus. E quem trabalha dessa forma inevitavelmente se destaca. A excelência atrai confiança. Atrai oportunidade. Atrai aumento. As pessoas querem trabalhar com quem entrega mais do que o básico. A Bíblia está cheia de exemplos disso em Daniel, José, Neemias. Eles prosperaram porque eram excelentes, e essa excelência os levou a posições que pareciam inalcançáveis. Quem faz o mínimo nunca chega ao máximo. A quinta regra é: administre bem o pouco que você tem, antes de pedir muito. Essa talvez seja uma das regras mais ignoradas hoje. Lucas 16:10 nos lembra: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A questão não é quanto você ganha, mas como você administra. Tem gente que ganha bem, mas vive mal organizado. E tem gente que ganha pouco, mas consegue prosperar porque administra com sabedoria. Deus não entrega abundância a quem desperdiça o básico. Administrar significa saber onde cada moeda vai, evitar desperdícios, controlar impulsos e agir com responsabilidade.
Se você não controla o que entra, sempre parecerá que falta, e mesmo quando entra mais. Ainda temos duas regras essenciais, e as últimas são tão poderosas que mudam completamente a forma como você enxerga o dinheiro, o trabalho e a própria vida. A sexta regra bíblica que transforma qualquer vida financeira é: evite dívidas que te escravizam, porque a liberdade financeira começa muito antes do dinheiro. Provérbios 22:7 diz claramente: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A Bíblia não proíbe toda e qualquer dívida, mas alerta sobre dívidas que sequestram sua paz, seu sono e sua capacidade de decidir. Dívida não é apenas um número, é um peso emocional e espiritual. Quando você se compromete com parcelas que ultrapassam sua capacidade, você entrega a sua liberdade. Você começa a trabalhar para pagar o passado, e não para construir o futuro. Dívidas repetidas fazem a pessoa viver sempre um passo atrás, sempre tentando recuperar algo, sempre presa ao ciclo da falta. A sabedoria bíblica ensina a viver com moderação, a esperar o tempo certo, a não consumir movido por comparação, inveja ou ansiedade. Prosperidade não nasce da pressa, nasce do equilíbrio. Por isso, cada compra deve ser feita com consciência e propósito. Dívida boa é a que te aproxima de um objetivo. Dívida ruim é a que te afasta da vida que Deus tem para você. A sétima e última regra é talvez a mais transformadora: cultive generosidade, porque quem dá, abre caminho para receber. Isso não é frase motivacional, é um princípio espiritual repetido por toda a Bíblia. Lucas 6:38 é explícito: em dai, e vos será dado. Generosidade não é perda, é plantio. É ativar um ciclo de abundância que rompe o espírito de escassez. A pessoa generosa não vive com medo de faltar, porque seu coração está firmado no provedor, não na provisão. A generosidade protege o coração da ganância, abre portas inesperadas e faz Deus confiar mais recursos em suas mãos. A Bíblia nunca diz que quem segura tudo próspera. Ela diz que quem reparte colhe ainda mais. E essa generosidade não é apenas financeira. É emocional, espiritual, relacional. É ajudar alguém, apoiar um projeto, suprir uma necessidade. Prosperidade bíblica não é acumular, é administrar com propósito. Quem abençoa outros sempre encontra portas abertas que não estavam no plano humano. Essas 7 regras: colocar Deus em primeiro lugar, planejar, praticar disciplina, trabalhar com excelência, administrar bem o pouco, fugir de dívidas destrutivas e cultivar generosidade, formam um conjunto poderoso que transforma qualquer vida. Não porque você se esforça sozinho, mas porque está alinhado com princípios eternos que nunca falham. E aqui vai algo muito importante: prosperidade bíblica não é sobre ficar rico rapidamente. Não é sobre milagres financeiros instantâneos. Não é sobre comparação com outras pessoas. Prosperidade bíblica é sobre viver de forma sábia, livre, equilibrada e abençoada. É sobre paz no coração, direção na mente e propósito nas mãos. Se você colocar essas regras em prática, sua vida inevitavelmente muda, porque sua mentalidade muda. Você para de culpar o passado, para de agir por impulso, para de tomar decisões que sabotam o futuro. Você passa a construir, a crescer, a prosperar de forma sólida. E tudo isso começa dentro de você muito antes de aparecer no seu bolso. Agora eu quero que você faça uma coisa simples, mas poderosa, e escolha uma dessas regras para aplicar hoje. Apenas uma. A que mais te confrontou. A que mais tocou seu coração. A pequena decisão de hoje será a grande transformação de amanhã. E se este vídeo abriu sua visão, lembre-se de se inscrever no canal Bíblia e Prosperidade para continuar aprendendo como aplicar a sabedoria de Deus em todas as áreas da sua vida, especialmente nas finanças. A Bíblia não dá promessas vazias. Ela dá princípios sólidos. E quando você caminha de acordo com eles, a prosperidade deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência natural da sua fidelidade, da sua disciplina e da sua obediência. Que Deus te dê sabedoria para aplicar o que aprendeu hoje, força para escolher o caminho certo e visão para construir uma vida financeira que honra o propósito dele para você.